Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá tudo bem, mais ou menos. Tô um pouco ruinzinha por causa desse tempo, dessa mudança de tempo, então eu sempre fico meio ruinzinha, então vou ficar tossindo às vezes. Mas foi. Também tô com um pouquinho, né, falando um pouquinho lento, mas enfim. Foi como eu consegui, o tempo que eu consegui para poder gravar esse vídeo pra vocês, já que eu não fui trabalhar hoje por conta, né, de não estar me sentindo muito bem. Mas vamos lá. Esse tema, morar sozinha, é um tema que vem sendo, né, bastante explorado e causando bastante interesse nas pessoas, porque ainda gera muita insegurança. Então eu vim contar pra vocês a minha história, que acho bem interessante, sabe? As coisas não aconteceram do jeito que eu queria, mas aconteceram exatamente como elas precisariam acontecer. E foi a melhor coisa. Então, né, Deus sempre faz as coisas da melhor forma. E às vezes a gente não entende o porquê. Gente, acho que em 2016 eu me casei e eu saí de casa, né? Foi a primeira experiência que eu tive morando sozinha, ou seja, morando longe da minha mãe. E meu casamento durou pouco tempo, então em 2018 eu me separei e voltei para casa da minha mãe. Quando a gente volta para casa, depois de a gente ter o nosso cantinho, né, as nossas coisas, não é mais a mesma coisa. Eu sempre também tive muitos conflitos com a minha irmã. E na verdade esse foi o maior motivo de me fazer querer sair de casa. Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu não estava trabalhando, eu já era formada em psicologia e também tenho uma outra formação, eu sou formada em educação física, mas eu não estava trabalhando. Então esse sonho foi sendo adiado, porém durante o dia a dia, os conflitos que eu tinha com a minha irmã, eu sentia muita vontade. E aí, um pouco depois eu consegui o meu primeiro emprego na minha área, né, de psicóloga. Só que eu trabalhava 2 dias e meio por semana, 2 dias inteiro e um dia era meio período. E eu ganhava por atendimento, mas o repasse, né, o valor que era repassado pra gente era muito pouco. Então eu tirava, sei lá, 1.000, 1.200, no máximo que eu consegui tirar foi 1.500, porque depende da quantidade de atendimentos que a gente faz. Então ficava muito difícil, mas ainda assim eu queria muito. E aí, olha só como as coisas são. Essa kitnet que eu moro, ela vagou e a minha amiga, um dia eu tava na casa da minha amiga, a gente viu uma movimentação e enfim, eu falei, é uma kitnet? Ela falou, é. Aí ela falou, eu acho que tá esvaziando. E aí, enfim, nesse mesmo dia a gente veio, a moça tava aqui, era de noite, a dona da casa tava aqui, e aí eu pedi pra ver, aí eu adorei, e ela era R$ 480. E aí eu falei, nossa, R$ 480 eu acho que eu consigo pagar. Vou ficar um pouco apertada, mas consigo. E aí eu falei pra ela que eu ia pensar, mas que eu tava muito interessada. E aí falei com minha mãe me deu muito apoio. Só que, gente, eu não tinha nada, só tinha as coisas do meu quarto. Cama, guarda-roupa, tinha o meu ar-condicionado, minha televisão, mas as coisas do meu quarto só. E aí eu falei com ela que eu ia querer, com a dona da casa. Eu ainda estava meio em dúvida porque eu queria fazer uma pós-graduação, mas não sabia se eu morava sozinha, se eu fazia pós-graduação. Resolvi morar sozinha. Só que ela falou que eu precisava de um tempo, ela precisava de um tempo porque ela ainda ia sair, ela ainda ia desvaziar a casa, né? Isso ia demorar um mês, talvez. Enfim, gente, nesse meio tempo começou a pandemia. E E aí eu falei, nossa, não posso, né? Os atendimentos começaram a cair muito, teve um período de fechamento, né? Que tudo ficou fechado por um tempo. Enfim, eu falei, meu Deus, graças a Deus que tudo aconteceu desse jeito, porque se eu tivesse fechado, se eu tivesse entrado antes, eu não teria como sustentar. E aí eu falei pra ela que eu não ia poder ficar por causa disso, né? E que eu não ia ter condições de pagar. Mas eu sempre ficava muito chateada com isso. Ficava sempre pensando, poxa, queria tanto. É do lado da casa da minha amiga. E a minha amiga sempre falava assim, amiga,
é bom você ficar aqui, porque no início você não vai ter muita coisa, então você não tem máquina de lavar, você pode lavar aqui, você não tem geladeira, pode guardar as coisas aqui. Porque eu ia me mudar, gente, eu ia comprar um fogãozinho usado e ia vir desse jeito. E aí, passou um tempinho, né, aí no auge da pandemia, onde todo mundo ficou desempregado, assim, muitas pessoas perderam os empregos, eu fui abençoada e consegui ser chamada para trabalhar numa clínica, numa outra clínica, então mais 2 dias na semana. Então eu trabalhava 2 dias e meio em uma clínica e 2 dias da semana em outra clínica. Isso dava quase que a semana inteira. Então, né, meu salário mais do que dobrou. Porque nessa outra clínica nova eu ganhava mais, né, o repasse era maior. Então eu ganhava mais do que na clínica anterior. Enfim, falei, agora eu consigo. Porém, essa kitnet já estava alugada. E aí eu ficava sempre assim, poxa, não acredito. Por que acontece? Aqui, além de ser do lado da casa da minha amiga, é muito seguro, é numa rua muito boa, é muito próximo ao meu trabalho. Gente, eu vou pro trabalho de bicicleta, eu chego em 5 minutos. Não preciso gastar com transporte. Aqui eu tenho um espaço, um quintal muito bom pro meu cachorro, né? Geralmente as kitnets não tem quintal. Enfim, aqui era sempre eu ficava com essa sensação de que eu nunca ia encontrar alguma coisa assim que fosse tão ideal pra mim naquele momento. E um preço que eu poderia pagar. Enfim, comecei a procurar durante esse tempo, mas nunca achava. E eu sempre ficava pensando, nada é melhor do que aquela kitnet, que é essa que eu moro hoje. E aí, gente, depois de muito tempo, 1 ano, eu acho, eu tava na casa dessa minha amiga, né? Ela é minha melhor amiga, então eu tava sempre na casa dela. E aí, ela comentou, acho que no dia anterior, ela tinha ouvido um caminhão, né? E as pessoas fazendo uma movimentação, que ela achava que era mudança. Só que tava fechado aqui, era de noite. Aí eu falei, liga pra dona da casa, a proprietária, que é a mesma da casa que ela mora. Pergunta pra ela, pra mim. Aí ela perguntou se a kitnet estava sendo esvaziada. Ela falou que sim. No mesma hora eu falei, por favor, eu vou querer. Gente, eu não tinha nada, eu não tinha me planejado, não tinha nada. Eu falei, eu vou querer. Eu não tinha nem dinheiro, assim, guardado pra pagar depósito, nem nada. Mas eu falei pra ela, eu vou querer. Ela falou, tá ok, só que a casa ainda vai ser pintada, né? A menina ainda não entregou as chaves. Eu falei assim, ótimo, porque, né, pelo menos 1 mês eu tenho. Então eu tive 1 mês pra fazer tudo, porque ela falou mais ou menos 1 mês. Você tem certeza que você vai ficar? Eu não vou anunciar, então. Eu falei, eu tenho certeza. Gente, eu não sabia como, mas eu sabia que aquele era o meu momento. O aluguel já tinha aumentado, né? Quando eu tinha visto na primeira vez era 480, já tava 520. Falei, não tem problema, consigo pagar. E aí, nesse mesmo dia, eu comecei a me planejar, assim, a pensar o que eu ia fazer. Eu não tinha dinheiro para depósito, eu não tinha geladeira e fogão, que era o básico. Aí eu liguei pra minha tia, que é minha anja, e falei, tia, você pode tirar uma geladeira e um fogão pra mim no cartão? Porque eu nem cartão tinha, com limite alto pra isso, nem pra limite nenhum, porque eu não tinha cartão. E aí ela prontamente tirou pra mim a geladeira. Eu tenho todos os valores aqui, tá, gente? Então ela tirou pra mim a geladeira, que custou R$1.800, R$1.813,90 com frete, com tudo. Ela tirou pra mim o cooktop, que deu R$331,89. Esses dois ela tirou, tá? E aí eu parcelei em acho que 6 vezes de quase R$500, 460, faz as contas aí. R$1.813,90 mais R$331,89 do cooktop. Eu sei que eu dividi em 6 vezes, isso eu tenho certeza. Era quase R$500 que eu pagava ela por mês. E aí, eu comprei e só ia precisar pagar no próximo mês, né? Então, logo em seguida eu recebi meu pagamento e
Nessa época eu não tinha dívida, né? Morava com minha mãe, não tinha dívidas. As minhas dívidas começaram mesmo depois que eu vim morar sozinha. E aí, gente, eu recebi o meu pagamento e eu pensei, nossa, eu vou ter que dar quase que o meu pagamento todo, né? Porque é depósito, não sei quantos meses ela vai pedir. Enfim, gente, ela me disse que tem uma lei atualmente que impede as pessoas de cobrarem depósito. Então, que seria só o valor mesmo do mês, que seria os 520. Graças a Deus. Aí eu paguei a ela e os outros 520 que eu tava meio que já pensando, né, separando do meu pagamento, porque era para pagar o depósito, que eu não precisei, o que eu fiz? Eu comprei o balcão do cooktop, que custou R$299, com frete deu 318. Eu fui lá e comprei à vista o balcão do cooktop, porque eu não tinha onde colocar. A princípio eu ia colocar em cima da pia mesmo, em qualquer lugar, mas não precisei. E aí, gente, as coisas aconteceram muito como elas precisavam acontecer, sabe? Deus me abençoou muito também. E uma amiga minha, que é uma amiga irmã, né? A gente foi criada juntas. A minha mãe, quando eu era pequenininha, trabalhava na casa dela, né? Era babá delas. Elas, enfim, hoje moram... São duas, mas foi uma que me ajudou, que foi minha anja também. Hoje ela mora nos Estados Unidos. Enfim, ela me ajudou. Ela me ligou em um dia, esporadicamente, né? E a gente conversando, eu contei pra ela que eu tava me mudando. E acho que no dia seguinte, ela não falou nada, e no dia seguinte ela falou que tinha depositado um valor pra mim. Acho que foi R$1.000 que ela me deu de presente, me presenteou e me ajudou muito. E com esse valor eu comprei a minha mesa, que foi R$289,44 com frete, com tudo. Foi esse total. Comprei à vista. Paguei o frete, né, a mudança, que deve ter sido uns R$200, não me lembro. E algumas outras coisinhas pra casa. Eu fui na loja, comprei algumas coisas pra casa, né, que eu não tinha nada. Na verdade, as coisas de cozinha, eu tinha tudo. Porque eu já tinha sido casada, então tinha panela, copo, prato, tudo isso eu já tinha. Porque quando eu me separei, eu trouxe tudo, porque era muito novinho, como eu disse, eu fiquei pouco tempo casada. E era tudo novinho, tinha panela de pressão elétrica, mas eu não tinha liquidificador, minha mãe me deu liquidificador. Mas as coisas de casa, assim, lixeira, pregador, gente, essas coisas, né? Eu fui na loja e comprei também com esse dinheiro que essa minha amiga me deu, comprei bastante coisa, cortina pro banheiro, tapetinho pro banheiro, essas coisas. E aí eu me mudei, né? Minha irmã e um amigo na época me ajudaram com a mudança. Esse meu amigo montou pra mim o balcão e o meu guarda-roupa junto com a minha irmã, então eu não precisei pagar montador, nem pra desmontar e nem pra montar. E foi isso. A minha máquina de lavar, gente, quando eu me separei, eu vendi a minha máquina pra minha tia, essa mesma tia que tirou as coisas pra mim, a geladeira e o fogão. E aí, eu vim morar aqui e fiquei algumas semanas sem máquina, lavando na casa da minha amiga. Pouco tempo, não foi nem um mês, eu acho. Essa minha tia depois me ligou e falou que essa máquina tinha dado um probleminha, mas que ela já tinha consertado, que ela tinha mandado pro conserto. Se eu queria a máquina, porque aí ela não ia me cobrar nada, só pra eu pagar mesmo o valor do conserto, que acho que foi R$150. Eu falei que queria, e aí eu paguei o valor do conserto e fiquei com a máquina de volta. Ela já era minha, eu já amava essa máquina, ela é uma Brastemp de 8 quilos e ela tá aqui funcionando maravilhosamente bem. Então foi também um presente, né? Porque eu não poderia naquele momento comprar uma máquina nova, nem usada, porque usada eu tava pesquisando e era, sei lá, R$400, enfim. Aí, gente, eu tive uma outra bênção, que são as minhas amigas do trabalho. Como vocês sabem, eu tenho um cooktop, então não tem forno. E aí as minhas amigas do trabalho fizeram
um ratatá, que cada uma deu R$ 30, alguma coisa assim. Elas juntaram e me deram um forninho. Meu forninho elétrico foi um presente das minhas amigas. Então eu não paguei por ele. A minha estantezinha tem um armáriozinho de... estantezinha de pinos, de madeira de pinos, que eu adoro ela. Foi a minha mãe que me deu também. Então eu não paguei por ela. Foi um presente da minha mãe, acho que foi uns R$ 100. O que mais? O meu micro-ondas. Depois de mais ou menos um mês que eu tava morando sozinha, eu comecei a sentir muita necessidade. Porque na clínica que eu trabalhava, não tinha micro-ondas. E aí eu tinha que gastar dinheiro ou comer comida fria. Então eu queria um micro-ondas para esquentar a comida antes de sair de casa, deixar ela bem quentinha, colocar na bolsinha térmica, que aí na hora do meu almoço ela tava morninha. Então eu precisei muito comprar um micro-ondas. E aí mais uma vez essa minha tia me ajudou. Ela tirou pra mim, acho que o meu micro-ondas foi R$ 550, porque a gente comprou na loja. Então foi um pouquinho mais caro. Mas eu adoro ele me ajuda muito. E eu ainda estava pagando o parcelamento da geladeira e do fogão. E aí entrou mais o parcelamento do micro-ondas, tá? Então eu pagava 500 e um pouquinho por mês pra minha tia. Tudo que eu fiz, gente, foi sempre dentro do meu orçamento, tá? E eu sempre deixava sobrar um pouquinho. Eu não fazia contas no limite do que eu tinha. Por quê? Porque eu precisava sobreviver, né? Pagar contas de luz, alimentação e tudo isso. E foi isso, gente, assim, eu sou muito grata por tudo aconteceu muito rápido, não houve um grande planejamento, eu saí de casa tarde, porque eu acho que não existe muito essa coisa de cedo ou tarde, o tempo é de cada um, a história de vida de cada um, sabe? Não existe um manual a ser seguido, existe a vivência, a história de vida de cada um. Então eu vim aqui contar a minha história de vida, de como que foi o meu processo de mudança, o meu processo de morar sozinha. E eu agradeço muito. Depois disso, eu comprei algumas coisinhas. Agora eu vou comprar o meu guarda-roupa. Eu já não tenho mais essas dívidas de geladeira, fogão, que foram dívidas, né, altas que eu tive que fazer. Eu já não tenho mais, já tá tudo pago, já tá tudo quitado, é tudo meu de verdade. E eu sou muito feliz. Agora a próxima conquista vai ser o meu guarda-roupa. Mas é isso, como eu já falei, eu pretendo trazer um vídeo de organização financeira para quem mora sozinho e para quem não mora também, porque vai ajudar muito. Mas eu tento ter muito esse controle financeiro. Não indico não se planejar, não se organizar, mas comigo foi assim, gente, eu preciso falar a verdade. Não me organizei financeiramente para isso, não. Só fui. Eu peguei e fui. Era um sonho que tinha no meu coração, eu achei que era o momento certo. Na verdade, quando eu achei que era o momento certo, né, na primeira vez não era, mas depois eu senti que era esse o momento e fui. E tive pessoas que me ajudaram, graças a Deus, os nossos amigos, a nossa família, é coisa muito importante, sabe? Então eu sabia que eu tinha com quem contar, né? Mas basicamente, quando você vai morar sozinha, é você por você, né? Mas é bom a gente ter um suporte daqui e outro dali. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui a experiência de vocês, se vocês têm essa experiência, o que vocês têm para me contar em relação a morar sozinha, se vocês moram, se não moram, se querem morar, se planejaram, se não, tá bom? Se inscreve no canal também, se você não for inscrito, e curte esse vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!